Em 20 minutos, sua vida pode mudar. Vira para cá. Eu pretendo, né? Graças a Deus. Está no slide 13? Se tiver, eu agradeço. Que aí eu não preciso ficar passando os trem, tudo aí. Irmãos, que dia bom, né? Que dia bonito, que dia lindo. Glorificado seja Deus por mais este dia. Ontem choveu, e choveu bastante. Não é verdade? Glória a Deus por isso, né? Porque caiu uma chuva boa, chuva bênção de Deus. Quero que você abra lá em Gênesis 32. Vamos lá. Gênesis 32. Aí nós estamos trabalhando esse tema aqui, Jacó, as etapas da transformação rumo ao propósito divino. Jacó, as etapas da transformação rumo ao propósito divino. Você precisa entender que Deus vai te transformar para que você chegue ao propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Guarde isso no teu coração, não tem saída, não tem saída. E às vezes Deus usa dos recursos mais estranhos aos nossos olhos. Sabia disso? Eu já contei para você, eu vou começar assim hoje. Eu já contei aqui na igreja, não me lembro, se eu não contei, então eu conto de novo e a gente vai vivendo assim. Tinha um pastor, isso é história, não é história, é história, história com H, aconteceu. Tinha um pastor que, um grande pregador da palavra de Deus, um homem que através da vida dele, muitas famílias foram alcançadas, muitos líderes foram levantados, e ele passou a ser uma espécie de mentor de pastores, sabe? Aquele cara que ele cresce de uma tal maneira que ele começa a discipular outros pastores, a ajudar outros pastores. E num determinado momento da vida, ele passou por um problema, por uma situação de decepção ministerial, muito tempo numa mesma igreja, pelo jeito, e acabou tendo muita dificuldade em relação ao trato com algumas questões, e ele ficou tão chateado, tão angustiado, que ele começou a questionar, inclusive, o chamado dele, a vida dele, tudo aquilo que ele realmente tinha revelado, né, da parte do Senhor para a vida dele, ele começou a questionar. E um dia, tão indignado, tão chateado com as coisas que estavam acontecendo, ele resolveu chutar o pau da barraca e fazer aquilo que não era o propósito de Deus na vida dele. E ele resolveu ir na cidade vizinha, lá do interior. Ele tirou a roupa, porque ele só usava roupa social, né? O crente tem um padrão, né? Com roupa social, aquela coisa toda. E ele resolveu, então, tirou, e ele falou assim, eu vou entrar numa boate aqui dessa cidade, vou relaxar, vou tomar umas cachaças aí, vou tomar uns negócios, e estou cansado mesmo, e já que eu vou me afundar aqui, não está valendo mais a pena, aquela coisa toda. E chegou lá, tinham aquelas mulheres de programa lá dentro daquela boate. Aí, segundo ele, o lugar era meio escuro, sem iluminação, não era tão claro, segundo ele. E aí ele olhou e viu uma moça dançando lá no fundo, ele olhou para ela, o olhar dele identificou, ele foi em direção a ela, aí quando foi chegando perto dela, a moça gritou lá do fundo, isso que é pastor, vem buscar a ovelha perdida no lugar onde ela está. Era uma ovelha dele. E aí, o que acontece? Um eleito de Deus, alguém que tem propósito de Deus na vida, nem para desviar serve. Porque Deus vai fazer com que ele
Passa pela prova, é verdade, mas a transformação ocorre para que ele cumpra o propósito divino na vida dele. Não adianta querer fugir. A gente tem várias histórias de gente que já tentou fugir, não tem? Sim ou não? Vamos citar uns? Primeiro, quem foi? Adãozão, né? O Adão foi um. Vamos lá, lembrar de um outro que tentou escapar? Jonas. Jonas foi outro, né? E por aí vai afora, né? Tem um monte de história. Então, você precisa entender. Deus vai fazer a transformação. Eu trabalho com uma irmã que ela é da igreja pentecostal. Aí ela falou assim, crente quando desvia tem que tomar cuidado. Eu falei, por quê? Porque Jesus pega na curva. E eu fiquei falando, é verdade, porque o caminho de Deus é reto, não é verdade? E aí ele faz a curva, Jesus pega lá, né? Então é um negócio sério. Então, nós estamos trabalhando aí com o tal do Jacó aí. Nós queremos entender que Deus tinha um propósito na vida do Jacó e nós estamos trabalhando a questão das etapas da transformação rumo ao propósito divino. Então eu queria dar um toque aqui para a gente que está firme. Não pense em desviar. Por quê? Deus te pega. Certo? Nem pense. Então, é melhor você tomar cuidado nesse sentido. Todos nós, né? Eu queria trabalhar aqui conosco, nesse primeiro momento, alguns pontos, né? Porque você quer transformar, você precisa entender que você vai passar por processos. Tem que respeitar o processo. Se você quer mudança, lembre disso. Eu falei que há uma diferença, né? Mudança nem sempre é igual a melhoria. Mudança é diferente de melhoria. Mudança nem sempre resulta em melhoria. Agora, melhoria requer necessariamente mudanças. Não adianta, nós precisamos mudar. Desculpa, para melhorar, às vezes a gente tem que rever alguns pontos da nossa vida, tomar algumas decisões que são às vezes doloridas, como nós apresentamos aqui, e nós encontramos, até agora nós trabalhamos 2 etapas da vida de Jacó. A primeira etapa foi que ele passou por um momento de crise, uma luta no Vale do Jaboque. Nós já trabalhamos sobre isso aqui, né? O quanto que foi difícil, o quanto que foi complexo, foi dorido. Por quê? Porque o anjo ali, o Cristo, né, na minha opinião, tocou na perna dele e ali Jacó passou a mancar, né? E depois, Jacó, nós trabalhamos sobre a importância do compromisso. A segunda etapa é a etapa do compromisso. E hoje eu quero necessariamente trabalhar com vocês a terceira e também importante, a etapa da confissão. A confissão. Versículo 27, do capítulo 32, diz assim. Versículo 27 do capítulo 32. Assim. O 26, para a gente entender. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. E a gente já trabalhou, porque ele tinha recebido a bênção, a primeira, debaixo de esquema, de engano. Agora ele está diante de Deus, pedindo para que Deus mudasse a vida dele, a história dele. E o anjo, o próprio Deus ali, faz uma pergunta para ele. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Ok? Vou fazer uma pergunta. As perguntas de Deus. Um dos atributos de Deus é que ele é onisciente. E o que significa Deus ser onisciente? Ele sabe de tudo. Então por que ele pergunta? Por que Deus, na história da humanidade, faz perguntas para a própria humanidade? Você lembra da pergunta feita a Adão? Adão, onde estás? Você lembra da pergunta feita ao próprio Jonas? Por que você está irado do jeito que você está?
com o que está acontecendo? Você lembra da pergunta feita ao próprio Satanás? Lá, naquele momento, de onde vens? Porventura Deus não sabia? Claro que sabia, de todas as coisas. Você lembra das perguntas feitas pelo próprio Jesus Cristo, quando as pessoas vinham até Ele? O que queres? Jesus sabia, né? As perguntas feitas por Jesus, do tipo, quem me tocou? Sendo que ele já sabia que a mulher já estava inclusive curada. Isso é extremamente importante. Por que Deus faz perguntas para nós, se o próprio Salmo 44, no versículo 21, diz: Ele conhece os segredos do nosso coração. Por que é que então Deus faz perguntas para os filhos dele? Essa é uma grande questão para nós respondermos nesta manhã. Primeiro ponto, a pergunta, o método de pergunta, é um dos métodos mais eficazes, é um dos mais pedagógicos que existem. Por quê? Porque a pergunta faz com que o filho ou a filha de Deus se conscientize de algo, ou da grandeza de Deus, ou da fraqueza do próprio homem, e da situação que este homem se encontra. E aí, Deus vai fazer uma pergunta para Jacó, que queria ser abençoado, que queria mudar a história dele, que estava no meio daquela crise, que estava passando pelo processo do compromisso e do comprometimento, como nós trabalhamos aqui. E agora, então, ele vai levar Jacó a refletir e a confessar a própria situação interna dele. Quando ele responde para Deus ali, meu nome é Jacó, a tradução do termo Jacó, ali no hebraico, Yaakov, significa aquele que segura pelo calcanhar, aquele que suplanta. Tanto é que depois Jacó ficará conhecido como o suplantador. Só que note só, você sabe que o fato dele ter recebido esse nome Jacó, aquele que segura o calcanhar da mão do irmão, e depois ser traduzido como suplantar aqui, nós precisamos primeiro fazer algumas reflexões a respeito do significado dessa palavra suplantar. Porque suplantar em si não é problema, porque o significado da expressão suplantar é aquele que obtém vitória, aquele que supera, aquele que faz com que o outro esteja debaixo, porque ele se tornou superior, porque ele se tornou melhor. E esta era a promessa de Deus para a vida de Jacó. Este era o plano divino para a vida de Jacó. Agora, o problema é que Jacó, na história da vida dele, usa os meios errados para chegar aonde ele deveria estar. E aí, aquele nome que ele recebeu passou a ter um outro significado no meio do povo, de que ele, Jacó, era o trapaceiro, o enganador, o fraudulento, aquele que usava dos métodos errados para obter benefícios. Então, quando alguém chegava, você é um Jacó, o que a pessoa estava dizendo era, você é um grande de um trapaceiro, de um pilantra. E não é assim que às vezes a gente conhece algumas pessoas que estão à nossa volta? É assim. Fulano, o que você acha de Beltrano? Eu estou pensando em fazer negócio com Cicrano. O cara fala, não faz não, cara, porque aquilo ali é um enrolão.
um golpista. O nome do cara, talvez, não é nada disso. Mas as posturas que ele toma para obter vantagens ou para chegar em um objetivo melhor de vida, muitas vezes vão acabar marcando esta pessoa. Vão marcar esta pessoa. Vai ser a marca. Eu fiquei sabendo que tem um cabra num determinado lugar, num determinado bairro, que o nome dele é fulano de tal. Eu vou pegar um nome qualquer aqui, deixa eu ver. Acho que a gente não tem nenhum José aqui, né? Não, aqui não, né? Então eu vou colocar. O pessoal chama ele lá no bairro de Zé Ratão. Por que ele é ratão? Por quê? Vacilou, pega. Vacilou, pum, toma. Será que Deus colocou ele e o propósito de vida dele é para que ele fosse um ladrão? Será que Deus promove isso e quer isso? Não, não é possível. Mas o que nós estamos vendo agora na vida de Jacó é que a soberania de Deus e a responsabilidade de Deus caminham lado a lado, e nós precisamos entender que o propósito de Deus vai se cumprir. Agora, a chegada até lá, nós temos que entender que nós temos responsabilidades. Responsabilidades. Então, note só, o Jacó, que era conhecido naquele bairro, naquela região, como um trapaceiro, ele está diante de Deus e Deus faz uma pergunta para ele. E a pergunta é: como é que você é conhecido? Quem é você, Jacó? Quem é você? Quem é você? E Jacó se vira para Deus e fala: eu sou o trapaceiro. Eu preciso ser abençoado, eu preciso ter mudança na minha vida, eu preciso de transformação, eu preciso de um novo na minha vida, eu preciso de um renovo na minha história, eu preciso viver uma novidade de vida, eu preciso que as coisas mudem na minha vida, mas diante desta pergunta, eu reconheço, Senhor, eu sou de um pilantra, de um picareta. Essa é a linha de raciocínio ali. Essa é a forma que nós vemos Deus fazer Jacó confessar o problema, confessar a questão. Pequei, errei e fiz aquilo que não devia. Quando Deus faz aquela pergunta para Jacó, Ele está levando Jacó a ter uma consciência plena de que ele precisava de uma mudança substancial e que essa mudança substancial, essa transformação, passava necessariamente pela confissão de pecados. Irmãos, você sabe que eu não tenho nada contra psicólogo e psiquiatra, e eu até recomendo que quem precise passe. Mas foi como uma pessoa muito sincera e honesta falou para mim, numa das conversas que tive numa etapa de aconselhamento. O psicólogo ele não pode, o psiquiatra ele não pode dizer para você se algo é pecado ou não. Isso foge, inclusive, até a ótica de ética deles. E tem questões que precisam ser tratadas na esfera espiritual da confissão. E aí, a pergunta feita por Deus para o ser humano, e aqui no caso de Jacó, e no nosso caso, todas as perguntas que Deus faz para a gente, revelam muito mais de nós para nós mesmos, e mostra o quanto que o nosso Deus é sábio. As perguntas de Deus, na verdade, são para provocar em nós um conhecimento e uma libertação de dentro para fora. De dentro para fora. Então eu queria fazer algumas colocações. Primeiro, quais são as perguntas que Deus tem feito para você? Quais são as perguntas que Deus tem feito para você? Segundo, confessar é fundamental
para a transformação de Jacó a Israel. A Escritura Sagrada diz que aquele que confessa e deixa, Provérbios fala que este prosperará. É preciso confessar e deixar. Agora, quando você olha para esse texto, você vê que talvez está muito superficial o assunto. Nesses últimos 3 dias que eu tratei sobre as etapas, eu falei sobre uma fábula, falei no domingo passado sobre a fábula do porco e da galinha. Hoje eu quero não falar de fábula nenhuma, mas eu quero contar aquilo que o próprio Espírito Santo revelou para nós na Bíblia a respeito de como que Jacó confessou aquele pecado. Oséias 12, 3 e 4. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, quando entendeu que deveria tomar uma postura responsável de adulto, olha o texto dizendo que quando ele se torna homem, até então o que ele era? Um moleque? Um infantil? Um imaturo? Um camarada que sabia que o avô era crente, sabia que o pai era crente, Abraão era crente, o meu pai Isaac era crente, mas ainda não tinha tomado uma decisão definitiva. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Até então ele não era. E o texto diz: sim, lutou com o anjo e venceu. Agora olha que coisa fantástica. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Transformação, confissão de pecados é de dentro para fora. Envolve lágrimas, envolve honesta súplica, envolve um profundo entristecer-se. Se você quer transformação, é por aí. Suplicou que o abençoasse. E ali em Betel encontrou Deus, e Deus falou com ele. É isso, meu irmão. O segredo é esse. Confessar. Eu quero mudança. Crise, compromisso e confissão. Crise, compromisso, confissão. Não negue o valor das etapas. Só quem suporta o processo vive o propósito. Só vive o propósito quem passa pelo processo. Crise, compromisso e confissão. Que Deus nos ajude. E domingo que vem, 4ª e última etapa no processo de transformação de Jacó. Vamos orar? Senhor, nós queremos prosperar na vida. Não tenho vergonha nenhuma de pedir isso, Deus. O quê? Não tenho. Queremos, Deus, prosperar na vida sentimental, emocional, profissional, financeira, mas queremos prosperar espiritualmente. E sabemos, Deus, que as questões passam pela questão da santidade. Ó Deus, lá no céu, o Senhor nos dotou com muitas coisas. Lá no plano eterno. É verdade, Deus. Beleza, inteligência. Porque, Deus, somos lindos de Deus. Somos sábios de Deus. A Escritura chega a dizer que somos príncipes de Deus. O Senhor nos dotou lá no céu com tudo isso. Agora, Pai amado, a santidade é algo a ser desenvolvido aqui na terra. Por isso, a Tua palavra tem um compromisso conosco, porque o Senhor mesmo diz que o nosso corpo de humilhação será transformado em um corpo de glória.
as perguntas que o Senhor faz para nós revelam muito de nós. E nos ajuda, Deus, a romper com as questões que nos atrapalham de progredir. Por isso, nós nos entregamos a Ti e te pedimos, Deus, mude aquilo que precisa ser mudado, transforme aquilo que precisa ser transformado, porque nós queremos, Deus, viver, em nome do Senhor Jesus, as promessas de Deus na nossa vida. No nome do Cristo, nós oramos agradecidos. Amém.